Olá, um grande abraço para você que a partir de agora está conosco, mais um programa Tempo Esportivo, ao vivo, fechando mais uma semana e abrindo o mês de outubro, né? Hoje é sexta-feira, 1º de outubro de 2021, vamos entrar então, já entramos, né, no último trimestre de 2021, vamos juntos a partir de agora com o programa Tempo Esportivo, pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, lembrando que NET agora é claro, também estamos ao vivo pelas redes sociais, Facebook, Instagram, do site setelagoas.com.br, também pelas redes sociais da TV Sete Lagoas. Vamos juntos, uma sexta-feira de muitas informações acerca da rodada que vai acontecer no final de semana, pela Série A, Atlético e América vão entrar em campo neste sábado, o América buscando se distanciar da zona de rebaixamento, o Atlético para espantar o luto da eliminação da Libertadores e seguir firme na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vai jogar domingo pela manhã, aí é pela Série B, vai receber o Lanterna, o pior time do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Série B que teve jogo isolado na quinta-feira, fechando mais uma rodada. Temos destaques da nossa Copa Eldorado de futebol amador, vem aí a 29ª edição. Hoje também é dia dos palpites da Loteca. Ih, rapaz, tem cada jogo aí, não só do Brasil, mas da Itália, da Espanha, da Inglaterra, muitos clássicos. Teste difícil esse, 957 da Loteca. Lembrando, sempre ao vivo, 11 da manhã, este programa tem reprise às 7 da noite e aos sábados também, tem a reprise do programa da sexta-feira. Nosso WhatsApp está aí na tela, participe, interaja conosco, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Eu vou fazer um intervalo, o nosso convidado de hoje, né, o Geraldo Vieira, o Geraldinho, ele teve um pequeno problema particular, deve ainda ingressar aqui no programa, talvez aí na metade, no segundo bloco. Enquanto isso, eu vou chamar um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta já passando toda a agenda, toda a programação para o final de semana. E vamos destacar também a Copa Sul-Americana. Gente, inédito, hein? A final da Libertadores e a final da Sul-Americana, 4 brasileiros envolvidos. Predominância total esse ano do futebol brasileiro na América do Sul. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paraupeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. Mas tem uma coisa que eu não tô afim, é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física.
A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a PAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a PAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família paiana. Muito bem, nós estamos de volta e antes da gente falar de Copa Sul-Americana, porque ontem os brasileiros avançaram para a decisão, deixe-me falar aqui do Sacolão Center. Final de semana está aí, o Sacolão Center inclusive abre todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, impressionante. E a gente acaba de receber aqui as ofertas para esse final de semana, tem muita coisa com preço bacana, viu, gente? Por exemplo, abóbora moranga japonesa e cebola miúda, só R$ 1,48. Abobrinha italiana, beterraba, cebola extra, batata miúda, melancia e limão, só R$ 1,98 o quilo. Mas tá barato, mas assim, toda semana o preço tá bom, mas essa semana tá melhor ainda. Lembrando que você pode comprar e pagar no cartão de crédito, você pode também solicitar o entrega, se você não puder comparecer até a loja lá da Avenida Raquel Teixeira Viana. O Sacolão Center tem teleentrega em todas as regiões de Sete Lagoas. A Sandra tá lá, toda a equipe. Meu amigo Reinaldo até já mandou um alô aqui. Reinaldo, você está no meio você está no meio do expediente aí assistindo o Tempo Esportivo, né? Um abração, grande atleticano, gente boa demais. O Zé Carlos, aquela turma toda lá. Zé Carlos é metido a apitar futebol. Outro dia ele estava apitando um jogo aqui num campeonato aqui da cidade, marcou um pênalti errado lá, eles quase cortaram esse homem no couro lá. Mas no final deu tudo certo. Um abraço para todo mundo aí. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Gente, eu vou pedir para chamar aí os lances, porque nós tivemos essa semana a classificação de 2 brasileiros, né? O Bragantino e o Atlético Paranaense. Eles vão decidir a Copa Sul-Americana, que é a segunda competição mais importante do país, atrás somente da Libertadores, que também será decidida por 2 brasileiros. Vejam que, no caso da Copa Libertadores da América, 3 brasileiros chegaram à semifinal. Palmeiras e Atlético fizeram uma semifinal, o Palmeiras eliminou o Galo e o Flamengo eliminou o Barcelona de Guayaquil. E olha, por muito pouco, o Fluminense teria entrado na vaga do Barcelona de Guayaquil. Aí seriam 4 brasileiros nas semifinais. Ficaram 3 brasileiros, um equatoriano, e no final das contas, Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores. O que significa isso? Pelo 3º ano seguido, o campeão da Copa Libertadores será brasileiro. Porque 2019 foi o Flamengo. 2020 foi o Palmeiras, decidido até no início já de 2021. E agora, no dia 27 de novembro, a final, justamente entre os 2 últimos campeões, Flamengo e Palmeiras. Será o 3º ano seguido de conquista do futebol brasileiro. E para complementar essa predominância, né, eu diria quase que um monopólio do futebol aqui no continente, além da Libertadores, também na Copa Sul-Americana, os brasileiros na final. O Bragantino eliminou o Libertad do Paraguai, inclusive fez uma partida muito boa. Vou pegar aqui os resultados dos 2 jogos, enquanto a gente vê os lances aí. O Bragantino eliminou o Libertad, primeiro jogo venceu 2-0, e na quarta-feira venceu por 3-1, né? Olha que golaço aí. Então o Bragantino venceu os 2 jogos. Se você somar os resultados, foi 5-1 para o Bragantino contra o Libertad do Paraguai. E daqui a pouco a gente vai ver o Atlético Paranaense, que foi lá no Uruguai, fez 2-1 no Peñarol e ontem em Curitiba ganhou por 2-0, quer dizer, na soma dos placares, 4-1
para o Atlético Paranaense. Se a gente for somar os placares dos 2 jogos, nós teríamos 9-2 para o Brasil. 9 gols dos brasileiros contra 2 dos uruguaios e dos paraguaios. Então, uma classificação, 2 classificações incontestáveis, justiça absoluta de 2 times que realmente foram os melhores da Sul-Americana. Eu confesso que não me recordo, na história recente do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, uma diferença tão grande, uma disparidade tão grande do futebol brasileiro para os outros países da América do Sul. Agora, já tem também uma outra conquista para o futebol brasileiro. Porque, vejam, o campeão da Libertadores, ele enfrenta o campeão da Sul-Americana na decisão da Recopa Sul-Americana. E com só brasileiros envolvidos, já é certeza também de que a Recopa será outra competição, título ficando aqui no Brasil. Aliás, a Recopa que já teve tanto Cruzeiro quanto Atlético, né, como campeões. E aí eu tenho aqui, ó, a relação, enquanto a gente segue vendo aí a vitória do Bragantino sobre o Libertad, eu tenho aqui a relação dos títulos da Libertadores. Isso aí que a gente está vendo é Sul-Americana, mas no mesmo pacote, vejam, o país que mais títulos ganhou da Copa Libertadores da América é a Argentina. A Argentina tem 25 títulos. O Independiente de Avejaneda é o maior campeão da Libertadores com 7 títulos, né? O Boca Juniors tem 5. River Plate e Estudiantes tem 4. Mas aí também São Lourenço, Racing, Vélez Sarsfield e Argentinos Júnior já ganharam. O Brasil tem 21 títulos. Quer dizer, 4 a menos do que a Argentina. Tem diminuído bem essa diferença. São 3 do São Paulo, 3 do Grêmio e 3 do Santos. 2 do Cruzeiro, 2 do Internacional, 2 do Flamengo, 1 do Vasco, 1 do Galo, 2 do Palmeiras, 2 do Corinthians, e agora ainda podemos ter, né, o tri do Flamengo ou o bi do Palmeiras. Né? Falei 2 do Palmeiras, não, o Palmeiras tem 1 título e vai tentar ganhar o segundo. Quer dizer, é uma disparidade muito grande. E aí, quando você pega a relação, Argentina, 25 títulos, Brasil, 21, olha a distância para os outros. O Uruguai tem 8, a Colômbia e o Paraguai tem 3, o Uruguai tem 8, lembrando, né? 5 com Peñarol, 3 com Nacional. A Colômbia tem 3, 2 com Atlético Nacional, 1 com Once Caldas. O Paraguai tem 3, todos com Olímpia. O Chile tem apenas 1 com Colo-Colo. E o Equador tem apenas 1 com a LDU naquela final contra o Fluminense. E aí, se você parar para pensar, quer dizer, só Venezuela, Bolívia, né? Se eu não estiver enganado, são os únicos países que jamais conquistaram, o Peru também, né? Venezuela, Bolívia e Peru, os únicos países que jamais conquistaram a Libertadores. Então, a predominância de Argentina e Brasil muito grande, mas nos últimos anos, principalmente, o Brasil muito à frente. Então, a programação, eu não sei se vão mudar as datas, né, dos jogos, porque a Conmebol até chegou a comentar que poderia haver um distanciamento maior entre as finais da Sul-Americana e da Libertadores, enquanto a gente vê agora aí os lances da vitória do Atlético Paranaense 3-1 para cima do Peñarol. Mas, a princípio, está marcado o seguinte, 20 de novembro, final da Copa Sul-Americana, Bragantino e Atlético Paranaense. Esse jogo será em Montevidéu, no Uruguai, no estádio Centenário. Uma semana, vai ser um sábado. Uma semana depois, outro sábado, 27 de novembro, Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores. Então, é um sábado a Sul-Americana, no outro a Libertadores, mas a Conmebol está pensando, está conversando com os clubes para ver se consegue aumentar a distância de uma final para outra, pelo menos 2 ou 3 finais de semana entre uma competição e outra. Vamos aguardar. Mas o certo é que 4 brasileiros estarão no Uruguai decidindo as 2 principais competições da América do Sul e ano que vem, na Recopa também, né, o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, será outra final doméstica. Um outro detalhe também, gente, pegando o gancho aqui, já que nós estamos falando aí das competições internacionais, o campeão da Libertadores, seja ele Palmeiras, seja ele Flamengo,
ele vai representar o Brasil no Mundial de Clubes, né? Mundial de Clubes, que seria no Japão, a gente já explicou isso aqui, e em função da pandemia, né, o risco de não se vender ingressos para o Mundial, o Japão entendeu que não deveria sediar o Mundial de Clubes. Já sediou a Olimpíada, já sediou a Paralimpíada, não quis sediar o Mundial de Clubes. Aí a FIFA passou a buscar outros países. O Brasil entrou na disputa, o Egito, a África do Sul, mas parece que vai ser mesmo nos Emirados Árabes, vai ser lá no mundo árabe. Está faltando decidir se vai ser em dezembro ou se vai ser em fevereiro do ano que vem. Então, se for em dezembro, ainda tem essa questão do calendário, né? O que é que Flamengo ou Palmeiras, quem ganhar, né? O que ele vai fazer? Mas, enfim, é essa situação. Lembrando que o representante da Inglaterra esse ano será o Chelsea. O representante da Europa, né? Será o Chelsea, que é do futebol inglês. Então, essa é a situação do futebol internacional. Bom, vamos mudar de assunto? Tem uma entrevista aí, né? Nesse sábado começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E já vai começar com 2 jogos às 5 da tarde, inclusive o América. A América vai jogar lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Cuiabá querendo subir na tabela, né? Até se aproximar do G6, que pode virar G7 ou G8. E o América querendo se distanciar da zona de rebaixamento. O jogo vai ser às 5 da tarde na Arena Cuiabá. E o zagueiro Lucas Cal, do América, conversa com a gente. Lucas, pergunta da Emerson Romano da Itatiaia. O que o técnico Wagner Mancini tem falado com vocês a respeito desse jogo de sábado? O que ele mais tem enfatizado? O que a gente tem conversado é a importância do jogo, né? Sabemos que tivemos uma sequência muito difícil, mas tem mais um jogo difícil pela frente, né? É o que a gente tem enfatizado, é um jogo diferente num estado que é muito quente, né? Então a gente sabe da dificuldade que vai ser uma equipe que vem fazendo um bom campeonato. Então a gente tem conversado para manter esse pé no chão. Tivemos bom resultado nessa sequência, mas queremos a vitória sábado e vamos em busca disso. Outra pergunta do Romano. O Cuiabá no primeiro turno conseguiu levar 1 ponto de BH. A ideia seria algo como dar o troco, mas com juros? Com certeza. Todo jogo a gente entra para vencer, né? A gente busca a vitória e sábado não vai ser diferente. A gente quer pontuar, a gente quer vencer para se aproximar mais ainda do nosso objetivo, né? Se manter fora da zona de rebaixamento. Então a gente tem trabalhado bem a semana para chegar no sábado e fazer um bom jogo. Pergunta do Lucas Bretas do Super Esportes. Lucas, na sua avaliação, quais são as características do seu jogo que mais tem te auxiliado para esse ótimo desempenho atuando como volante? Eu acredito que eu sou um cara muito tranquilo, né? Que tenta entender bem o que preciso fazer durante o jogo. Então, durante a semana, trabalho ao máximo para me adaptar o mais rápido possível e foi o que vem acontecendo, né? Pude me adaptar bem, fazer bons jogos e isso me dá confiança também para continuar, né? Então, acredito que tenha sido isso. Acredito que é essa tranquilidade que eu tenho de poder entender bem o que eu preciso fazer, né? Tudo bem, tá aí o Lucas Cal. Deixa-me passar aqui então, gente, a tabela do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada da Série A, neste sábado, 2 jogos às 5 da tarde. Na Arena Castelão, no Ceará, Fortaleza e Atlético Goianiense. E na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, Cuiabá e América. A América vem de uma sequência aí, ó. Pegar aqui, ó. O América não perde no Campeonato Brasileiro há 5 jogos. Os últimos 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias. Tá muito bem a equipe americana. Bom, esses 2 jogos, então, às 5. Às 7 da noite, em Bragança Paulista, Bragantino e Corinthians. Ainda não haverá presença de público nesse jogo lá em Bragança Paulista. 9 da noite, Mineirão. Minha Nossa Senhora, Atlético e Internacional. Vamos ver como é que o Galo vai se portar depois da eliminação na Libertadores, como é que está o emocional desse grupo. E haverá presença de público no Mineirão. Haverá presença de público dentro daqueles 30% da capacidade do Mineirão. Os ingressos, inclusive, estão sendo vendidos. Domingo, 4 horas, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Maracanã, com público também, hein?
em Chapecó, Chapecoense e São Paulo. 6h15 no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Juventude. Às 8h30 em Porto Alegre, Grêmio e Sport Recife. 2 partidas adiadas, viu? Lá para o dia 27 de outubro. Santos e Fluminense, esse jogo vai ser na Vila Belmiro. Bahia e Ceará, grande clássico do Nordeste. Jogo em Salvador, mas jogos, como eu disse, não vão acontecer no final de semana. Vamos passar aqui, gente, a classificação atualizada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem 46 pontos, é o líder. O Palmeiras com 38 pontos. Palmeiras 8 pontos atrás, mas é bom dizer, com o mesmo número de jogos do Galo. O Fortaleza tem 36 pontos, mas tem um jogo a mais. Fortaleza tem um jogo a mais. Flamengo, 35 pontos. Detalhe do Flamengo, 35 pontos. Tem 2 jogos a menos do que Atlético e Palmeiras. Deixa eu pegar aqui a sequência. Bragantino, 33, Corinthians, 33, Internacional e Fluminense, 32 pontos, Atlético Paranaense, 30, aí nós temos aqui em 10º lugar, hein, o Cuiabá, 29, Cuiabá, adversário do América, Atlético Goianiense e São Paulo, 27, Juventude, 26, o América é o 15º colocado nesse momento, tem 24 pontos, o Santos também tem 24, e aqui nós temos a turma da zona do rebaixamento. Que coisa, rapaz, o Bahia... e foi caindo, está lá com 23 pontos. O Grêmio tem 22 pontos, mas em relação aos outros times da zona do rebaixamento, ele tem 2 jogos a menos. O Sport com 17 e a Chapecoense com apenas 10 pontos ganhos. A Chapecoense só ganhou um jogo na atual edição do Campeonato Brasileiro. Então essa rodada 23 promete. A CBF já se posicionou, a menos que haja alguma mudança. Não vai adiar os jogos dos times que têm jogadores convocados, Atlético, Flamengo, Palmeiras. A turma aí vai ter que seguir disputando, mesmo com alguns desfalques. Porque se adiar os jogos por causa das partidas das eliminatórias sul-americanas, aí depois o calendário não vai suportar a remarcação de tantas partidas. Então, a princípio, o Galo joga neste sábado com o Inter, quarta que vem joga em Chapecó com a Chapecoense, e no outro final de semana recebe o Ceará no Mineirão. Essa é a tendência natural desse momento. Vamos ver se a CBF confirma essa situação. Gente, está na hora de dar um recado importantíssimo aqui da Faculdade Avance. Faculdade Avance que tem parceria, né? Aliás, a Avance é parceira da Faculdade Uninter. Muita gente às vezes pergunta, mas qual a ligação? A Faculdade Avance é aqui de Sete Lagoas e a Uninter é lá do Paraná. A Uninter é a maior instituição de ensino à distância do Brasil. São mais de 400 cursos, gente, de graduação e de pós-graduação no ensino à distância. Detalhe, hein? Aqui em Sete Lagoas, a Faculdade Avance está oferecendo também para os matriculados, fizerem qualquer curso, um curso de inglês gratuito, inteiramente grátis durante todo o curso. Lembrando, gente, que o ensino à distância tem a flexibilidade de horário, de local para assistir às aulas, para fazer os trabalhos, para fazer as provas. Isso não quer dizer que seja mais fácil, mas é mais flexível. Então, isso faz uma diferença muito grande. Aqui em Sete Lagoas, para quem não conhece, a Faculdade Avance está na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, é no centro de Sete Lagoas, ali pertinho da rodoviária. Visite, conheça a estrutura e busque aumentar a sua qualificação profissional. A direção é do nosso amigo, professor mestre Carnot Guedes. Tá falado? Dito isso, eu vou chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta, aí vamos falar do jogo do Atlético, tem a Série B e tem a Loteca. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. O Cicobi Cred7 oferece mais um benefício para seus associados em parceria com a Unimed de Sete Lagoas. Agora você pode contratar planos de saúde com vantagens e descontos especiais de até 50% na mensalidade e a partir de R$ 104 mensais. Poderá ter acesso a esses benefícios todos os associados do Cicobi Cred7, incluindo as agências de Sete Lagoas e da região, sendo associado pessoa física ou jurídica. Informações 2106-1919 e 2106-1935 ou no escritório de vendas da Unimed Sete Lagoas, Rua Coronel Randolfo Simões, 281 Boa Vista. Faça uma simulação online dos planos no site www.valem.com.br. Cicobi Cred7, sempre pensando no melhor para seus associados. Aprender se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo. Kids, Bobby, Joey, Little Wiz, Clara, aqui eu sou Elis. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo. Kids. Kids só podia ser Wizard. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7.000 cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28.000 sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. Só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar? Ou vai começar a fazer a sua parte agora? Muito bem, estamos de volta, vamos juntos com o programa Tempo Esportivo. Já falamos de Copa Sul-Americana, já falamos de Libertadores, já começamos a falar de Série A, de Campeonato Brasileiro. E dentro de instantes a gente vai falar do jogo do Atlético nesse sábado, tem as informações da Série B e vamos fechar aqui com a Loteca. Aliás, a Loteca no final de semana com muitos jogos dos campeonatos da Europa. Mas o nosso convidado chegou aí, gente. Ele tarda, mas não falha. Peleja para esse homem entrar, viu, rapaz? Mas agora ele entrou. Ele está na área. Geraldo Vieira. Inclusive, ô Geraldinho, quem estava dando graças a Deus de você não ter chegado aqui foi o Jefferson de Prudente Moraes. Falou, o homem sumiu, ó. O homem sumiu, deve ser por causa da Série B, mas já apareceu de novo, viu, Jefferson? Ele estava ali, meu filho. Esse homem é cheio das reuniões, são muitos compromissos. Um abraço, Geraldinho. Um abraço, né? Como você bem disse aí, tarda, mas não falha. Na realidade, o motivo do meu atraso ele foi especial, rapaz. É porque eu estava tentando comprar um pacote para Montevidéu ainda, final da Libertadores, né? 2 clubes brasileiros. A gente está olhando essa possibilidade, está acompanhando isso em loco, né? E quando eu cheguei na agência de viagem, quem me atendeu lá passou alguns contatos de torcedores atleticanos que está vendendo aí um pacote baratinho. Então eu já mudei os planos e de repente eu vou buscar essa segunda via aí. Mas eu não poderia de forma alguma deixar de participar do programa nessa semana bastante tranquila, né? Graças a Deus, uma semana bem light para metade do estado de Minas Gerais. Vamos que vamos. Tá certo. Inclusive você pode aproveitar de ir para o Uruguai, que você pode ir numa semana. Eu estava falando aqui no primeiro bloco, você já assiste
o Bragantino e Atlético Paranaense. Daí, apesar que a Conmebol agora está querendo mudar, né? Aumentar a distância aí das datas. Mas se não mudar, você vai assistir Bragantino e Atlético Paranaense na final da Sul-Americana e Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. Isso tudo entre um sábado e outro, né? Tudo lá no Uruguai. Que, aliás, eu não sei se pode, mas deveriam até mudar essas finais aqui para o Brasil, né? 4 brasileiros e a turma vai ter que ir lá para o Uruguai. Mas já estava decidido, então é o regulamento, né? Tem que seguir. Mas, Geraldinho, antes da gente falar aqui dos assuntos, deixa-me falar aqui do Supermercado Santo Antônio, porque as ofertas acabaram de chegar e elas são válidas para todo o final de semana. Nós tivemos aqui queda no preço da cerveja novamente, incrível, hein? Cerveja Petra, 600 ml, de R$ 5,85 por apenas R$ 5,48. Cerveja Kaiser Latão, de R$ 2,76 por apenas R$ 2,58. Cerveja Budweiser Latão, 410 ml. Essa aqui tá de lascar, ó, de R$ 3,99 por R$ 3,59. E temos aqui ainda a cerveja Heineken, 600 ml, de R$ 8,95 por apenas R$ 7,98, quase R$1 aí de desconto. Lembrando que você pode comprar e pagar em até 2 vezes nos cartões de crédito, sem juros, ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Essas ofertas são válidas até segunda-feira. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. A gente começou a falar de Campeonato Brasileiro, da Série A, no finalzinho do último bloco. Nós temos imagens aí do treino do Atlético. O Galo joga neste sábado, né? Às 9h no Mineirão, contra o Internacional. Pela primeira vez, desde 2019, o Atlético vai fazer um jogo de Campeonato Brasileiro com presença de público. 2020, todos sem torcida. 2021, todos sem torcida. Esse jogo vai ser o primeiro com público no Mineirão. Mas aí já vieram, viu, Geraldinho, as notícias. Além do Diego Costa, que está ainda em tratamento, o Vargas, uma entorse no tornozelo, está vetado. O Keno treinou, mas ainda não está 100%, mas deve ser relacionado. Mesma coisa o Savarino. Mas algumas situações aí que preocupam, né? Principalmente no lado emocional. Será que o time já absorveu a eliminação? Tem uma tradição aí, rapaz, eu não sei se vai ser mantida. O time, quando ele é eliminado no meio de semana, normalmente o primeiro jogo depois que ele vai jogar, ele perde. Eu já vi isso demais. Tomara que a escrita seja quebrada nesse final de semana. E sem contar, né, Geraldo, que o time do Internacional é um bom time. Exatamente, né? O Internacional vem aí numa recuperação do Campeonato Brasileiro. Na minha concepção, tem um elenco muito qualificado. Talvez eu colocaria, aliás, talvez não, né? Eu coloco o Internacional aí, depois de Flamengo, Atlético, Palmeiras, em termos de elenco, né, como o elenco mais qualificado. E o Corinthians agora com essas contratações que o Corinthians fez aí desses jogadores que estavam no futebol europeu. Então o time do Inter é um bom time, né? Demorou a acertar, engrenar no campeonato, mas já está numa sequência boa aí, há vários jogos sem perder. Então vai ser um jogo interessante. Agora, em relação a essa questão emocional, né, dos atletas assimilarem essa eliminação da Libertadores, eu acredito que o Cuca tem mais do que condições de recuperar isso, né? E os jogadores mesmo, todos eles, dando entrevista que o brasileiro é o foco e essa vantagem aí, ela tem que ser mantida, né? Então eu acho que, lógico, não deixa de ter aquela questão, num primeiro momento, aquele impacto, né? Mas eu acho que isso não vai ser fator para que o Atlético, de repente, não consiga fazer um bom futebol, não. Então tem que preparar para enfrentar um bom time, né? O Internacional é um bom time e vem nessa recuperação aí. Então o Atlético tem que demonstrar que a sua força de time, de elenco, e buscar mais do que nunca manter, né, essa diferença de pontos aí, que ela é muito grande, porque se perde, por exemplo, já vem aquela situação, 3 jogos sem vencer, sentiu a eliminação da Libertadores, e aí começa a criar algumas situações, colocar em xeque algumas
convicções do Cuca, de elenco, esse tipo de coisa que não é interessante. Então, a recuperação ela é fundamental já nesse jogo de sábado, embora mais uma vez reforçando, vai enfrentar um bom time. E uma coisa também que a gente vai ter que observar, por exemplo, o Nathan Silva, né, o zagueiro. Tem hora que eu vejo algumas manchetes aí, até... não vou falar covardia, né? Não vou falar covardia, porque o jornalista tem disso, mas Nathan Silva falha e Atlético é eliminado. Quer dizer, esse tipo de manchete não é mentira, ele realmente falhou e através daquele gol foi eliminado. Mas é preciso fazer um trabalho, porque esse menino é um menino de muito potencial. Eu o considero o melhor zagueiro desse Campeonato Brasileiro aí até o momento. Teve uma noite infeliz. Quem nunca teve uma noite infeliz? Porque senão, Geraldo, se não houver um cuidado, daqui a pouco perde-se o jogador, né? Ele perde a confiança, você sabe, perdeu a confiança, acabou. E agora surgiu aqui, rapaz, até mandaram aqui para mim agora, o Nathan é irmão do Erley. Não tem jeito, é o mesmo sangue, vai dar errado. Quer dizer, o pessoal já está desacreditando nesse jovem jogador que vinha sendo aí o destaque do time. É aquela questão, né? É o imediatismo, né? Se de repente o cara faz uma partida boa, o cara é craque. Aí falha num jogo aí o cara é perna de pau. E não analisa, né, as grandes atuações que esse jogador teve aí, ou vem tendo, né, ao longo da temporada. Nós até chegamos a conversar em off a respeito disso, né? Um jogador que chegou como quem não queria nada e o crescimento dele, o encaixe dele ali ao lado do Júnior Alonso, né? Uma coisa absurda, vinha jogando muito. Mas o futebol tem isso, né, Álvaro? Eu costumo dizer que quando as coisas têm que acontecer, não tem como. Então, parece que estava escrito que o Palmeiras ia eliminar o Atlético por tudo que aconteceu nos dois jogos, né? E agora ficar apontando esse ou aquele detalhe para justificar isso é complicado. A começar o jogo de ida, né? Que o Atlético já deveria ter vindo de lá com a classificação bem encaminhada. Não fez. O seu principal jogador desperdiçou uma penalidade máxima. Você quer falar o que a respeito da temporada do Hulk? O fato dele perder o pênalti, né? E a maneira com a qual ele perdeu, né? Deslocou o goleiro todinho, a bola bateu no pé da trave e saiu. Aí vem o jogo da volta, o Atlético faz 1-0, o time do Palmeiras fica louco, aí tem a bola do jogo lá nos pés do Vargas, né? Desperdiça, né? Aí vem esse lance, essa falha do Erley, que se é numa outra partida, o Everson conseguiria cortar aquele cruzamento, que a bola passou muito próxima dele, né, o goleiro. De repente chegaria um zagueiro ali dando um bico na bola. Se você acompanhar o lance e ver a evolução do Dudu, ela vem lá da intermediária, ele vem correndo e falta também um acompanhamento ali de um jogador de meio campo, seja o Jair, seja o Ala, né? E aí, de repente, joga a culpa toda em cima do Nathan. Então, assim, é injusto, né? Mas o brasileiro é assim, né? Procura logo um culpado e aí tudo aquilo que ele fez de bom, de repente, é colocado em xeque por causa de uma falha que culminou com um gol. Mas foi o culpado da eliminação. Não, o Atlético teve 180 minutos. O Atlético teve 180 minutos para vencer o Palmeiras e não conseguiu vencer, né? Então, essa que é a situação. Então, o Erley, eu falo Erley porque veio à cabeça só o nome dele. O Nathan, eu acho que tem crédito ainda e já demonstrou que é um grande zagueiro, um bom zagueiro, e ele não vai se abater e ele precisa do apoio do grupo nesse momento. Acho que amanhã no jogo vai dar para a gente ter uma ideia, né? Se ele tá bem, se ele sentiu, se não sentiu. Vamos aguardar o jogo deste sábado, 9 da noite no Mineirão. Ô, Geraldo, vamos mudar de assunto aqui, rapaz, porque o tempo passa e a gente precisa falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem teve um jogo fechando a 27ª rodada, lá em São Luís do Maranhão. O Sampaio Corrêa empatou com o Remo em 1-1. Engraçado que os dois estavam tentando ainda chegar lá no G4, mas com esse empate aí, eu acho que não vai dar para nenhum dos dois, né? Ficaram muito distantes, com apenas 37 pontos, estão 9 pontos atrás do Avaí. Mas hoje já começa a 28ª rodada.
Faltam 11 rodadas para terminar a Série B. Então vamos lá com os jogos. Deixa-me colocar aqui o óculos. Olha só, hoje, 9h30 da noite, apenas um jogo. Lá em Ponta Grossa, no Paraná, Operário e Náutico. Sábado, 4 horas, o Brusque recebe o Guarani. E em Goiânia, Goiás e Vitória. Esses jogos são de times que estão lá embaixo contra times que estão, né, tentando chegar lá em cima. São extremos da tabela. Sábado, 6h30, tem clássico lá em Maceió. Vai sair lasca, hein? CRB e CSA. CRB está no G4 e o CSA tenta chegar no G4. 7 da noite, um jogo de duas equipes que estão dentro do G4. Botafogo e Avaí, lá no Engenhão. E às 9h, em Campinas, Ponte Preta e Vila Nova. O Cruzeiro vai jogar domingo, 11 horas da manhã, no Independência, contra o Lanterna, contra o Brasil de Pelotas. Às 6h15, o Vasco vai em Aracaju, tentar mais uma vitória, vai pegar o Confiança, se vencer, cola no G4. Às 8h30, o Londrina recebe o Sampaio Corrêa, e segunda-feira, 8 da noite, lá em Belém, o Remo recebe o Curitiba. Só repassando aqui o G4, Curitiba 53 pontos, Botafogo 48, CRB 47 e o Avaí 46 pontos. Quem saiu do G4 foi o Goiás, que está com 45 e vem de 3 derrotas seguidas. E agora recebe o Vitória em casa para tentar reagir. O Cruzeiro está em 15º, com 32. Depois tem Brusque, 29. E aí a zona de rebaixamento. Londrina, 27. Vitória, 26. Confiança, 22. E Brasil de Pelotas, 16 pontos. Aqui, Geraldo, a gente vê, né, em cima, Curitiba e talvez o Botafogo, não sei o CRB, que vai ter esse clássico aí, mas mais desgarrado só o Curitiba. O restante ali, todo mundo separado por um ponto. E quando você pega do CSA, que é o 7º, para o Botafogo, que é o 2º, 7 pontos de diferença entre o 2º e o 7º, o que significa muito equilíbrio. Exatamente, né? E a destacar aí as campanhas de recuperação aí do Remo, né? Com o treinador Felipe Conceição, fazendo um trabalho assim como ele fez no América 2 anos atrás e no Guarani no ano passado, né? Pegou o time lá na rabeira e está conseguindo recuperar aí, embora tenha empatado ontem, mas é um trabalho de recuperação muito bom, mais uma vez, do Felipe Conceição. E do CSA, né, que emplacou aí 4 vitórias seguidas com o ex-técnico do Cruzeiro, Mozart, né? Então já encosta aí, time que estava correndo risco de rebaixamento também encosta aí no G4. Tá uma indefinição muito grande, né? Eu concordo com você quando você coloca aí o Curitiba e o Botafogo. O CRB vai depender desse clássico aí. Eu não estou botando muita fé no CRB, mas ele tem uma gordurinha ainda, né? E aí o resto é uma briga intensa aí por essas... A princípio era uma única vaga que a gente colocava como em aberto, né? Agora eu já coloco 2 vagas aí em aberto, viu? Eu deixaria aí a do Curitiba garantida e essa do Botafogo, eu colocaria essa 3ª e 4ª vaga aí para essas 7 ou 8 equipes aí que estão nesse bloco aí, com uma distância aí de até 7 pontos. Cruzeiro e Brasil, domingo, 11 horas. Se a gente disser aqui que o Cruzeiro não tem mais chances de acesso, a matemática vai nos desmentir, né? Matematicamente ainda é possível. Quando você pega aqui, ó, faltam 11 jogos, 33 pontos, até o Brusque, que tem 29, matematicamente ainda pode. Se ele ganhar os 11 jogos, ele vai a 62 pontos, vai ter alguma chance. O Cruzeiro ainda pode chegar a 65, se ganhar os 11 jogos. É claro que ninguém ganhou 11 jogos seguidos até hoje na Série B. Se ganhar, vai ser a primeira vez. A essa altura, Geraldo, o Cruzeiro ainda pensa lá no fundinho, aquela mínima esperança, ou seria só realmente cumprir o campeonato e terminar com dignidade? O que você acha? O Luxemburgo não jogou a toalha. Eu vi uma entrevista do Eduardo Brock, do zagueiro, também não jogou a toalha. Os números dizem que ainda é possível, mas seria uma campanha inédita, né? É o papel deles, né? Enquanto tivesse chance matemática de não jogar a toalha, né? Mas é uma coisa absolutamente impossível, né, na prática de acontecer. Não pela matemática, e sim pelo time, né? Pelas atuações da equipe.
Então, o foco total agora é pontuar aí para não correr risco, né, de chegar nas últimas rodadas aí em desespero. Então, é tentar se garantir já na Série B do ano que vem e tentar fazer um planejamento mais de forma antecipada, visando a temporada do ano que vem. Mas como é que você faz planejamento com um time totalmente endividado, sem qualquer expectativa ou sem qualquer horizonte de melhora, de entrada de receita? Está lá o principal patrocinador e investidor, que é o Pedrinho, né, do Supermercado BH, falando que o dinheiro que ele colocou lá foi a troco do patrocínio Master para 2023. Então, assim, até 2023. Então, é um horizonte muito sombrio do Cruzeiro. O que fica na expectativa é de conseguir, né, o mais rápido possível, transformar aí em clube empresa e ver o que vai mudar realmente na prática, né, caso consiga isso. Mas, para, a essa altura, pensar em acesso querer vender ilusão, né? É como se quisesse vender terreno no céu, totalmente impossível, até na lua, né? Impossível nesse momento. É pontuar para não correr os riscos, né, de chegar às últimas rodadas aí brigando para não cair. Agora, eu até publicaram uma matéria hoje, Geraldo. A gente precisa aguardar a virada do ano, porque tem esse projeto Clube Empresa, né, que o Cruzeiro e outras equipes estão tentando. Eu me lembro que Cruzeiro, Botafogo e América eram as 3 equipes já mais adiantadas nesse processo. E eu imagino que nós estamos em 1º de outubro, né, até janeiro, eu não sei se já vai dar tempo de acontecer alguma coisa, o Cruzeiro realmente vai precisar disso por uma questão até de sobrevivência. Eu estava vendo uma matéria hoje. Aquelas dívidas que vêm desde 2019, jogando para frente, o Cruzeiro vai ter a partir de janeiro, se ele quiser e puder cumprir, né, para pagar em dia. Só para você ter uma ideia, vou ler rapidinho aqui que o tempo é curto. Ó. Ele tem dívidas assumidas, por exemplo, com o atacante Fred, 61 parcelas de R$400 mil, começa em janeiro. Ele tem aqui a questão do Dodô. Dodô, inclusive, está jogando hoje pelo Atlético. R$250 mil por mês durante 5 anos. Tem hora que eu não consigo entender também. Isso me faz lembrar que é negócio do Michael Bolt no Atlético lá. Não sei quantas parcelas de 250 mil lá que faz o acordo e o cara fica o resto da vida recebendo. Estou vendo aqui um outro problema sério, né? A questão do Dedé, que inclusive ainda está sendo discutido na Justiça, mas o Cruzeiro tem que pagar 60 parcelas de quase 300 mil. O que mais nós temos aqui? Tem a questão do 13º do ano passado, questão do Adilson Batista, do Mano Menezes, tem uma série de coisas. E tem aqui, ó, a questão que o Cruzeiro está fora do Profut, ele fez um acordo com a União e a partir de janeiro, dentro daquelas parcelas que começaram com 150 mil, 300, para o ano que vem elas passam a ser de R$1 milhão durante todo o ano. E mais algumas coisas aqui, a matéria é muito grande, o Cruzeiro todo mês, só para isso que eu li aqui, ele vai precisar de R$3 milhões por mês. 3 milhões. Aí fora, né, o departamento de futebol, etc. Se não vier um aporte de capital, fica muito difícil, Geraldo. Ontem o Pedro Lourenço, que é o principal investidor do Cruzeiro, o Pedrinho, ele disse que ele não emprestou dinheiro ao Cruzeiro. Ele comprou o patrocínio Master até 2023. E o Cruzeiro já queimou o de 22 e o de 23. E ficando na Série B, a cota da Série B são apenas R$8 milhões. Quer dizer, só de não subir são 90 milhões de prejuízo todo ano. 3 anos na Série B, quase 300 milhões que o Cruzeiro deixou de arrecadar. Se não vier o Clube Empresa, realmente fica difícil, né, Geraldo? Impossível, né? Impossível. E até mesmo o Clube Empresa nessa situação aí é impossível também. Então, vai ter que ser feita uma renegociação aí, é humanamente impossível. Tem outras coisas, né? Aquelas reduções de salário aí que foram feitas com aqueles atletas, e com certeza vai ter que pagar ano que vem, né? Tem vários jogadores aí que reduziu o salário e postergou isso para estar recebendo agora em 2023, né? 2022. Então, assim, é uma situação totalmente inviável. Essa situação junto à União, talvez seja a
menos difícil de se resolver, porque é um ano eleitoral e, assim como o Cruzeiro, tem várias outras equipes com sérios problemas junto à União, né? E o Profut também, potências aí do futebol que não conseguiram manter o compromisso assumido de pagar as parcelas. Então, pode ser que nesse cenário, né, haja um outro programa de incentivo aí para que as situações possam ser resolvidas. Agora, essas ações trabalhistas, o Cruzeiro vai ter que caminhar para um acordo junto também eu não sei aonde que é homologado esse acordo, para separar um valor mensal e fazer o rateio para esses que têm essas ações contra o Cruzeiro, porque não adianta você ter um dinheiro para receber sabendo que é impossível do seu credor te pagar. Então, como já vários outros clubes já fez, né? Faz um banco de credores lá tal, e olha, eu tenho como destinar aqui R$1 milhão todo mês para pagar de dívidas trabalhistas. E aqueles que quiserem fazer esse acordo e receber, não adianta o cara ter 400 mil para receber e não receber. Né? Olha, eu tenho condição de pagar 50 mil por mês. Tem como? E são jogadores aí que não abrem mão, mas são jogadores milionários. Né? Não tem necessidade de receber esse dinheiro. Mas é um absurdo. Não é privilégio, entre aspas, só do Cruzeiro. Né? O Daniel Alves, por exemplo, vai receber durante 5 anos R$400 mil do São Paulo. Então é por essas e outras que o futebol brasileiro está falido. Agora é uma pena, né? Aí é um assunto que a gente, talvez um outro dia a gente possa até fazer um programa especialmente sobre isso. É uma pena que os diretores dos clubes não sejam responsabilizados, né? Eu citei aí no meio da fala aí o caso do Michael Bolt. O Michael Bolt, a gente está falando do Cruzeiro, mas ele tem aí, eu esqueci agora aqui exatamente quantas parcelas, mas são 7 milhões de reais para receber, acho que em 30 parcelas, um negócio assim. O cara ficou aqui um ano, fizeram um salário para ele de R$450 mil por mês. Aliás, foi o Marques, né, que era o diretor, com o Alexandre Galo. Eu fico tentando entender. Você pega aqui, ó, esse negócio do Fred, 61 parcelas de 400 mil. O Dodô, Geraldo, Dodô que até reserva hoje do Atlético, 60 parcelas de 280 mil reais. Eu não sei o que essas diretorias, você falou aí do Daniel Alves e tantos outros, eu não sei como é que as pessoas imaginavam que iria pagar isso, né? Pois é, não sei. O Dodô, eu posso falar com propriedade, essa situação do Dodô foi porque houve quebra de contrato. O contrato dele rezava que, se ele fizesse X partidas pelo Cruzeiro, o contrato estaria renovado automaticamente. Aí ele fez essas partidas, o Cruzeiro não renovou o contrato do cara, e aí ficou nessa situação. Agora, cadê o diretor de futebol que estava lá na época? O treinador falou, olha, peraí, tá a situação do Dodô, que se ele jogar mais uma partida aqui, nós vamos ter que pagar ele mais 2 anos de contrato. Isso aí é uma prática normal. O Arrascaeta estava em litígio lá no Flamengo por causa dessa situação, porque ele tinha uma meta de, se jogar tantas partidas no ano, ele tem um acréscimo no salário. E aí ele não jogou. Ele não jogou, parece que o treinador não colocou. Então, assim, o empresário do Arrascaeta, ele é carne de pescoço. Então, assim, são coisas absurdas que o futebol envolve, né, nos bastidores aí, a nível de contrato. E hoje o que é mais comum é ex-jogador se tornando diretor de futebol. Então o cara, mais do que nunca, ele está ali olhando o lado do jogador, porque ele foi jogador também. E não se sabe também, né, se tem algum retorno em troca. Faz esses contratos aí, ó, eu vou te pagar aqui, mas e aí? Como é que vai ficar minha parte? Vai ficar minha situação? A gente não tem como provar, né? Mas há vários indícios, há alguns indícios, né, de que isso acontece no meio do futebol. E no meio do futebol, meu amigo, você não pode duvidar de nada, não. Ó, nós estamos em cima da hora. Concurso 950... Não, você não falou, o Cruzeiro vai ganhar do Brasil? Cara, eu, sinceramente, eu tenho um respeito pelo Luxemburgo, né, por tudo que ele fez pelo Cruzeiro lá em 2003, mas também ele já está, assim... o problema do Cruzeiro não é treinador, mas ele está fazendo algumas mudanças no Cruzeiro lá que não dá para entender. Né? O cara entra titular hoje, no outro jogo não está nem no banco, aí o cara que está nem no banco chega de titular com uma salvação.
Então, assim, é um jogo totalmente imprevisível. O Brasil de Pelotas não tem nada a perder na competição, por mais ridículo que seja o time do Brasil de Pelotas. Mas chega aí no Mineirão, no Independência, sem qualquer comprometimento, sem responsabilidade, vai jogar Sul, e o Cruzeiro, diante dessa situação, pode até ter dificuldade na partida. Mas não dá para admitir, né, um resultado diferente de vitória, não é nem para buscar classificação, não tem esperança de classificação, não. É para fugir dessa zona perigosa aí, porque os times que estão lá atrás começaram a ganhar. O Brasil de Pelotas não ganha um jogo há 15 partidas. Quase 3 meses. Não precisa falar mais nada, né? Acho que realmente aí é obrigação, mesmo o Cruzeiro não estando aí bem, mas não tem jeito. Ô, Geraldo, concurso 957 da Loteca, rapaz. Nossa senhora, o bicho tá pegando aqui. 400 mil reais para quem fizer os 14 jogos. Semana passada eu fiz 13 pontos. Fiz 13 pontos, olha aí. Mas também, ó, que foi ver o rateio lá, 200 reais. Né? Não resolve também. Jogo 1, Flamengo e Atlético Paranaense. Um jogo complicado, né? O Atlético recuperando aí, o Flamengo envolvido, não tem conseguido no Brasileiro aí nas últimas partidas, tem tropeçado, mas o fato de jogar em casa, Flamengo. Colunão. Colunão. Jogo 2, Atlético de Madrid e Barcelona. Aí é clássico lá no Campeonato Espanhol. Barcelona tá ruim, né, das pernas, né? Fala-se que o treinador vai ser demitido pós esse jogo aí. Atlético de Madrid, Colunão. Atlético Madrid, que é o atual campeão espanhol. Jogo 3, neste sábado, 5 horas, Cuiabá e América. América numa sequência boa, hein, Geraldo? Mas o Cuiabá também. Esse jogo tem a cara de empate, né? Ó. Coluna do meio? Coluna do meio. Cuiabá e América. Jogo 4, Fortaleza e Atlético Goianiense. Castelão. Coluna 1, Fortaleza. Jogo 5 é o clássico da Série B. CRB e CSA. Tô achando que vai dar empate também, viu? Jogo meia dúzia, campeonato italiano, Fiorentina e Napoli. Aí, ó, rapaz. Pois, hein? Eu vou apostar na Fiorentina, Coluna 1. Jogo 7, é jogo do G4 lá da Série B, Botafogo e Avaí. Interessante esse jogo, viu, senhor? Jogo complicado. Eu vou apostar no Avaí, Coluna 2. Quê? Lá no Rio? Exatamente. Que é isso, gente? Jogo 8. Bragantino e Corinthians. Lá em Bragança. Bragantino, Coluna 1. Uai, que é isso? Vai ganhar sozinho. Jogo 9. Atlético e Internacional. Coluna do meio. Ah, para. O Avaí ganha do Botafogo fora e o Atlético empata dentro de casa. Tô entendendo essa lógica, não. Jogo 10. Liverpool e Manchester City. Aí é campeonato inglês. Líder e vice-líder. City, Coluna 2. Jogo 11. Chapecoense e São Paulo. Lá em Chapecó. Nossa Senhora. Coluna 1, Chapecoense. Não, eu ia falar isso. A Chapecoense outro dia ganhou do Bragantino. Vai pegar o São Paulo. Quarta-feira o Atlético vai lá. Eu tô cismado com essa Chapecoense. Time, quando fica desse jeito aí, ó, é o que você falou. Começa a jogar sem muita preocupação. Jogo 12. Palmeiras e Juventude. Coluna 1, Palmeiras. Jogo 13. Campeonato Italiano. Atalanta e Milan. Lá em Bérgamo. Coluna 2, Milan. E o 14. Grêmio Esporte lá em Porto Alegre. Nossa Senhora. Pelo fato de jogar em Porto Alegre, Coluna 1. Mas é um jogo de risco também, viu? E o Sport costuma complicar o Grêmio jogando lá. Tá com medo do Grêmio cair, Geraldo? Cara, eu acho que vai cair um peixe grande, viu? E sai de Grêmio, São Paulo e Santos. Um desses 3 vai ficar. Porque Chapecoense e Sport, a essa altura, né, tá muito difícil para esses 2 aí. Mas, Geraldo, a situação mais complicada é do Santos, né? Porque já fez mais jogos, né? Isso, exatamente.
O Grêmio tem 2 jogos a menos, um é contra o Atlético, o outro é contra o Flamengo, então também não serão jogos fáceis, né? E além da pontuação, é o futebol que o time está apresentando, né? A gente tem que avaliar isso, né? Então o Santos está apresentando um futebol muito ruim, quando você analisa os concorrentes aí, o América tem jogado bem, o Cuiabá jogado bem, o Juventude jogado bem, né? Pode sobrar para o Atlético Goianiense também, viu? Geraldo, obrigado pela presença, meu amigo. Domingo tem Copa Cortez, lá no Clube Tamanduá, nós estaremos lá, rodada dupla, a partir das 8 da manhã. E decisiva, né? Pode ter time já eliminado e classificado com antecedência aí, né? Primeiro jogo, Robson Imóveis versus Razena. Segundo jogo, o torneamento Cortez enfrentando o Agrodog. Vale a pena conferir aí. Rodada decisiva aí. Um abraço, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Fique com Deus, todo mundo aí que está nos acompanhando, né? Um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Geraldo Vieira, presidente da Copercel, está participando do Tempo Esportivo. Nós voltaremos segunda-feira, hein? 11 da manhã e às 7 da noite. Grande abraço, fiquem com Deus e um ótimo final de semana.